Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua terça-feira, seja para a senhora, para o senhor, uma terça-feira iluminada. Tô até engasgando, hein? Gente, vamos daqui a pouco fazer aquele momento de oração. Quero dar a continuação aqui da nossa reflexão que fazemos diariamente. Se de repente você está passando aí e está vendo esse vídeo pela primeira vez, fique conosco. Temos uma palavra de Deus para o seu coração. Um ensinamento não nosso, mas do nosso Senhor Jesus, para todos aqueles que desejam viver uma vida feliz e diferente, porque esse mundo é um mundo de trevas. E se você viver de acordo com esse mundo, a influência desse mundo, você vai viver mal. Está escrito claramente que esse mundo é um mundo de trevas. Jesus falou que ele é a luz desse mundo, e aqueles que lhe seguem não andarão nessas trevas. E densas trevas temos vivido, pessoal. Hoje eu quero ler para vocês o que está em Mateus 21, versículo 33, foi aonde paramos ontem. Está muito especial. Falamos ontem da parábola dos dois filhos da obediência. E hoje eu quero falar aqui que é da parábola de um pai de família. Vamos lá, então? Diz assim: houve ainda outra parábola. Um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Pessoal, essa metáfora aqui, essa parábola, diz respeito à pessoa do Senhor Jesus. Você veja que Deus enviou profetas, enviou servos que pudesse conduzir o homem ao caminho de Deus. Mas o homem sempre se desviou e sempre fez o que era errado, a desobediência. Está escrito no livro de Êxodo, eu não estou me lembrando agora o versículo certo, o lugar, que quando Moisés ele subiu lá no Monte Sinai, ele ali estava recebendo as revelações para trazer para o povo. E daqui a pouco Deus falou para ele assim: desce depressa, porque o povo que você trouxe até aqui, eles estão construindo um bezerro. E olha só uma coisa muito interessante, pessoal. A Bíblia fala que Deus já estava até instituindo Arão e a sua família como sacerdote dele. E até Arão se deixou influenciar pelo pedido do povo, e foi o próprio Arão que construiu aquele bezerro com ouros de brincos, de vários utensílios que eles davam para Arão, e eles falaram o seguinte: esse foi o Deus que nos livrou do Egito, da casa da servidão. Então Deus falou para Moisés descer depressa, porque o povo, olha só a palavra que Deus falou, era obstinado a errar. Você veja que o ser humano, pela sua natureza pecaminosa, é assim, é obstinado a errar, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que somente andando na luz, que é a palavra de Deus, não seremos influenciados a fazer o errado. Porque todos os dias recebemos ou somos bombardeados por pensamentos, por sentimentos, que querem nos desviar daquilo que Deus tem para nós. E como regra de vida, se não tomarmos a palavra, nos perderemos, porque os princípios desse mundo, ainda que entre aspas, pareçam, ser algo bons, mas há caminhos que para o homem só parecem bons, mas no final é tudo caminho de morte, pessoal. Só a palavra de Deus é vida. E esses lavradores aqui, o povo matou o filho do dono da vinha, matou o filho do dono do mundo, o filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Aí olha só o que continua. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Disseram-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo
lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra aqui é o Senhor Jesus falando sobre ele mesmo. Aí ele continua: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação em que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. E os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. O que a gente entende aqui? Você veja que o Senhor Jesus dá o testemunho dele próprio, que ele veio, mas eles estavam o desprezando. E por esse desprezo, o Senhor Jesus, então, ele estava pregando a outros, a publicando, a meretrizes, porque o próprio povo dele não quis o receber. Eles perderam a salvação, e tem muita gente perdendo a salvação por não dar ouvido à palavra de Deus. É tão fácil. A palavra é de Deus. O que está escrito nas Escrituras que não tem acontecido até hoje? A Bíblia fala que ela é inspirada, as Escrituras é uma obra inspirada pelo próprio Deus. Eu tenho essa fé, eu tenho essa crença. Até porque nós temos visto tudo que Deus tem dito, aconteceu e tem acontecido. E vai acontecer. Então, nós temos que abrir os olhos para a salvação da alma. Para você estar no caminho certo, fazendo o que agrada a Deus. Tá bom? Eu quero fazer a oração pela senhora, pelo senhor agora. Vamos invocar aquele que tem o poder para mudar todas as coisas. Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus, por tudo e pela tua obra de misericórdia para conosco, porque não merecemos, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de tão grande salvação. A vida nesse mundo é tão rápida e as pessoas esquecem que ela tem uma alma. E se elas rejeitam o Senhor, elas estão lançando as suas almas no inferno. O Senhor não lança e nem vai lançar ninguém no inferno, mas são elas próprias que têm se lançado quando rejeitam a salvação que o Senhor tem para dá-las. Então, meu Deus, tem misericórdia. Eu não oro apenas para que o Senhor abençoe, livre, cure, mas eu oro para que o Senhor venha dar entendimento a essa pessoa que participa conosco, talvez afastada, talvez já esteve na tua presença, hoje não está mais, que a misericórdia, a força do Senhor entre nela e ela possa voltar para os teus caminhos. Eu apresento em tuas mãos e assim determinamos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o dia de hoje, essa terça-feira, seja uma terça-feira iluminada e abençoada para todos que participam conosco. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Amém, gente? Olha, que Deus te abençoe. Seja o dia hoje para a senhora, para o senhor, um dia abençoado, tá? A gente vai ficando por aqui até amanhã e a gente vai continuar amanhã falando, sabe do quê? Sobre a parábola das bodas. Muito interessante também para que a gente venhamos aprender. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.